As mudanças no cenário de negócios exigem que as empresas se adaptem para se manter no mercado. Essa realidade tem contribuído para o crescimento do segmento de consultorias no Brasil. E é sobre isso que eu converso hoje com Natália Soutosa, pesquisadora e técnica de projetos da Fundação Getúlio Vargas. Oi, Natália, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião. Ótimo voltar ao jornal com vocês. Ótimo, obrigado mais uma vez pela sua gentileza de conversar com a gente. Natália, vamos conceituar primeiro? Me diz, o que é uma empresa de consultoria? Olha, Sebastião, eu gosto muito de uma definição muito simples, que é a seguinte: consultoria é a arte de influenciar as pessoas que nos pedem para fazê-lo. Isso significa que o negócio de uma empresa de consultoria é vender conhecimento e soluções. Geralmente, essa oferta é para outras empresas, E esse serviço ele pode ser prestado tanto para novos entrantes como para negócios já estabelecidos no mercado e tanto para aqueles negócios que estão enfrentando problemas quanto aqueles que vislumbram algum tipo de oportunidade no horizonte. Então, em linhas gerais, o consultor ouve o cliente, entende suas expectativas, realiza um diagnóstico e propõe soluções. E, a partir daí, a empresa que o contratou vai decidir se vai implementar aquilo que foi sugerido ou não. Então, e a gente está falando aqui, eu diria, de duas ramificações, talvez, aí, Quem abre uma empresa de consultoria é um consultor e quem usa também, Uma empresa que precisa usar desse serviço. Mas eu pergunto, é democrático esse cenário, esse segmento? MEIs também podem ser consultores ou também podem consultar? Podem sim. Existe, como você falou, a democracia das consultorias. Existem hoje, na verdade já há algum tempo, existem grandes corporações de consultoria. A gente pode, não vou citar os nomes aqui, mas existe um grupo que é conhecido inclusive como as Big Four. As consultorias surgiram nos Estados Unidos e se espalharam por todo o mundo, mas as grandes empresas de consultoria ainda têm como sede os Estados Unidos. Mas, com o passar do tempo, esse negócio, esse mercado, foi se disseminando para empresas de diversos portes. Isso eu estou falando em termos de prestação de consultoria, Então, existe um dado muito interessante que é o seguinte: estima-se que 83% das consultorias são prestadas por consultores individuais, ou seja, autônomos, quanto por empresas de pequeno porte. Alguns até chamam de boutiques de consultoria, São aquelas que fazem um serviço mais personalizado. E, consequentemente, os valores são os mais variados que são cobrados por essas empresas. Então, essas grandes corporações, como eu falei, elas tendem a ter uma precificação maior, valores maiores pelos seus serviços, enquanto os consultores individuais ou as empresas pequenas conseguem valores mais acessíveis para aquelas empresas que precisam dos seus serviços. Natália, e quais são as principais características de um bom consultor, tanto para quem precisa ou para quem quer abrir uma empresa? Quais são os pontos principais para abrir uma consultoria e para usar de uma consultoria? Certo. Olha, para ser um bom consultor, eu destacaria, 4 características principais. Então, primeiro, ele tem que ter domínio, experiência e prática naquele assunto no qual ele presta consultoria. Segundo, ele tem que ter habilidade para cultivar um clima de cooperação e integração entre os envolvidos no processo, porque, caso contrário, ele não vai ter o apoio daqueles que o contrataram, ele não vai conseguir desenvolver um bom trabalho e influenciar essas pessoas. Em terceiro lugar, ele tem que ser capaz ele tem que ter esse poder de encantamento, de influência dessas pessoas que o contrataram. E, por fim, ele tem que buscar aprendizado contínuo, A gente tem até um dado que, de acordo com a Associação Brasileira de Consultores, a ABCO, 85% dos consultores já estão buscando treinamentos para aprimorar suas competências, porque o mercado está em rápida transformação. E eu posso até dizer, Sebastião, que as principais demandas hoje em dia das empresas que procuram uma consultoria são em 3 grandes áreas, E são áreas que estão em transformação aceleradíssima. Por isso, essa necessidade de aperfeiçoamento. Então, eu posso citar a questão da transformação digital, que ainda é um gap muito grande na nossa economia, especialmente dentre as micro e pequenas empresas. E de transformação digital, a gente tem aí uma área bem abrangente, A gente fala de marketing digital, de segurança de dados, de automatização de processos. E a segunda área é a gestão de pessoas, que é um desafio, muitas empresas têm dificuldade de lidar com esse assunto.
Em terceiro lugar, a sustentabilidade, ou como alguns têm chamado, ESG, né? São grandes temas que têm demandado a contratação de consultores. Então, se o consultor não se atualizar constantemente, ele não vai conseguir prestar um bom serviço a esses demandantes. Não, então, e são demandas para todos os níveis, todos os portes de empresa, né? Ninguém está escape, não, né, Natália? Não, ninguém. Inclusive, por isso que a gente pode dizer que o Brasil é um mercado muito fértil para as consultorias. De acordo com a pesquisa GEM, a GEM, a gente deve falar bastante dela aqui no jornal, o Brasil ele é o país que tem maiores níveis de empreendedorismo dentre aqueles países com mais de 50 milhões de habitantes. Então, o que a gente tem é um país com muitos empreendedores, mas com um nível de receita, um nível de faturamento aquém do que deveria. Então, a gente está muito bem em termos de quantidade de empreendedores, mas em termos de desempenho dos negócios, a gente não está bem ranqueado nesse estudo de GEM, né, GEM. Então, isso indica que a gente tem aí uma necessidade de melhoria da nossa competitividade. E dentre esses, quando a pesquisa analisa esse número de país com maior número de empreendedores, a gente está incluindo grandes empresas, pequenas empresas e microempresas. E nós sabemos que a maior dificuldade de lidar com o desempenho do negócio está dentre as micro e pequenas empresas. Então, é isso, assim, consultoria não é algo, vamos desmistificar, né? Não é algo para grandes empresas, nem em termos de prestar a consultoria, nem em termos de receber essa consultoria. Não, pois é, e não é gasto, né? É investimento, é necessário para se manter no mercado também. É colocar no planejamento, na gestão, que vai fazer diferença lá na frente, com certeza. Natália Soutosa, técnica de projetos da FGV, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, Sebastião. Bom dia.